A Netflix lançou a 5ª temporada e última de You, e eu já assisti, e nesse vídeo vou fazer uma análise completa do que eu achei dessa temporada, se eu gostei ou se eu não gostei. Mas antes de começar a minha análise, não se esquece de já deixar seu like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação que a gente tá tendo vídeo toda semana. Então, bora pro vídeo. Bom, vamos lá. Eu tenho muito a falar sobre essa temporada, porque eu tinha altíssimas expectativas com base no final da 4ª temporada. Pra quem não viu, eu postei um vídeo de um recap completo do que acontece na 4ª temporada. Vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem, caso precise refrescar alguma coisa na memória, se você ainda não assistiu a 5ª temporada. E também já vou deixar avisado aqui que esse vídeo vai conter spoilers, tá? Mas eu tinha altas expectativas, porque o Joe tinha aceitado o lado sombrio dele ali, que ele desassociou na outra temporada, e eu achei que eles iam trazer isso de volta pra 5ª temporada, mas isso basicamente foi ignorado. Gente, o tempo todo que eu tava assistindo a 5ª temporada, eu tava, gente, essa temporada não bate com a 4ª, essa temporada não bate com a 4ª temporada. Não faz sentido. A única coisa que tinha ali era a Kate, sabe? E um breve vislumbre de passado deles, porque a série já começa se passando 3 anos, que eles estão ali em Nova York, ele conseguiu o filho dele de volta, estão vivendo ali a vida de família feliz e perfeita e rica de Nova York, poderosa, enfim, ele virou o queridinho, o príncipe, como eles chamavam. E aí, eu não consegui entender, assim, logo no início, eu falei, cara, mudaram totalmente a personalidade do Joe na última temporada? Não faz sentido, porque ele tava reprimindo totalmente o lado que ele tinha aceitado. Gente, qual era o sentido de terminar a 4ª temporada com ele aceitando esse lado ruim dele, no final das contas, e começar a 5ª temporada com, tipo assim, eu tava desassociando, não era nada demais. Coisa que ele fala, acho que mais de uma vez nessa 5ª temporada. Eu não consegui entender. Então, assim, já vou logo dizendo que de início, logo assim, quando começou o primeiro episódio, os acontecimentos, né, que foram rolando, eu fiquei assim, gente, eu achei realmente que o Joe ia estar completamente descontrolado nessa temporada, que ia estar, assim, matando todo mundo. E não que ele não tenha feito isso, ele fez, tiveram, né, obviamente, as mortes, vou passar sobre isso também, falando sobre, mas entende? O trailer tinha sugerido pra gente que ele, né, tem um momento no trailer, foi realmente pra brincar com a nossa cabeça, a Netflix fez isso, eu acho, não é possível. A Kate fala, então você vai querer ficar matando todas as pessoas que fizerem alguma coisa contra a gente, e ele fala, isso seria tão errado? Quando eu vi isso no trailer, eu falei, caraca, o Joe vai estar, assim, muito louco, e aí que ele vai ser pego, ou ele vai ser morto, enfim. Porque a gente já sabia que o Joe só tinha essas duas possibilidades de final. Eu não achava que eles iam deixar ele sair livre e ileso, porque assim, ia ser meio ridículo. Então eu achava que ele ia, tipo, despirocar muito, e aí acabar, tipo, cometendo um deslize muito grande, e acabar sendo preso ou acabar sendo morto. Mas aí não, a gente viu um Joe que tava, assim, totalmente reprimido pela Kate, aí a Kate vai e fala pra ele matar o tio dela, porque o tio dela tava ali expondo ela, tava colocando um segredo dela. Aí eu falei, nesse momento, ok, acho que agora o Joe vai desenfrear daí, e ele e a Kate vão ficar armando pra matar essas pessoas que têm coisas contra ela. Inclusive, cheguei a pensar, inicialmente, foi uma das minhas anotações, eu coloquei, será que eles estavam fazendo isso pra tentar deixar a Kate um pouco mais parecida com a Love? Porque a Love, eu acho que é de um consenso geral, apesar de ela ser completamente louca, ela foi a obsessão do Joe mais interessante, sabe? Por mais que ela fosse muito louca, a gente não tá falando que ela era certa, mas ela era a personagem mais interessante que ele já ficou obcecado, sabe? Porque ela tinha um nível de loucura muito similar ao dele, ou até maior, dependendo de como, do ponto de vista, sabe? Então eu achei que eles estavam querendo fazer isso com a Kate, mas na verdade não. Ela foi só um momento em que ela foi, deu o aval pro Joe fazer ali o que ele fez com o tio dela, pra defender ela, e aí depois assim, ai não, eu acho que melhor não, vamos deixar essa história pra lá, a gente prometeu que a gente ia ser melhor um pro outro, e eu entendo, tinha sido a promessa deles, mas assim, era o Joe, entendeu? O Joe das outras temporadas nunca ia simplesmente acatar isso. E de certa forma, ele não acata, porque ele vai e sequestra a irmã dela. Porque a irmã dela também tem problemas ali, teve um problema com o filho dele também, com uma questão de agressão, que eu achei interessante eles colocarem, mas eu achei que eles iam justamente pôr nesse lugar de, nossa, tá na genética dele, né, o menino vai ser mal também, assim como o pai. Na verdade não, mas ok também, paciência. Eu acho que a história do Henry nessa temporada, né, que é o filho do Joe,
foi um foco muito grande pra uma criança, sabe? O Joe ficava, não, porque o Henry, porque o Henry, porque o Henry, porque o Henry. Gente, sabe? Eu não sei, eu senti que, e ao mesmo tempo, o menino quase não aparecia, não tinha um. Era só o Joe falando que fazia as coisas por ele. Apesar de a gente saber que o Joe não precisa se defender por causa de ninguém, né? Isso ficou muito claro na quarta temporada. E aí começaram a acontecer coisas que eu fiquei muito impressionada, porque o Joe das outras temporadas não seria tão descuidado. Por exemplo, ele vai sequestrar a irmã da Kate e sequestra a irmã errada. Ai, Bia, mas elas são gêmeas idênticas. Sim, elas são gêmeas idênticas, tudo bem. Mas o Joe do passado teria matado as duas. Entende? Nessa temporada, eu já vou me adiantar dizendo que eu acho que eles fizeram um Joe meio frouxo, sabe? Com a história do Henry, usaram a história do Henry pra deixar ele meio assim. E aí é que eu acho que pecou. O Joe não hesitaria, tipo, ai, putz, peguei a pessoa errada. Paciência, pois então vá-se embora as duas. Depois eu me resolvo com a Kate, entendeu? Só que não, ele tava extremamente medroso ali em relação a Kate e tudo mais. Então eu achei uma falha muito grande. Ele pegar a irmã errada e ficar lá pensando em como fazer pra libertar a outra. E aí quando ele vai pegar a irmã certa, ele apanha da irmã certa. Gente, o Joe. E não que ele não possa apanhar de uma mulher, mas assim, é o Joe, entende? Um serial killer apanhando de uma mulher. Tipo, ele tava virando a vítima, a menina quase acabou com ele. Eu achei, assim, meio nada a ver comparado a todo o histórico que o Joe tem de extrema violência. E nessa temporada, como nas outras, a gente teve uma obsessão nova do Joe, que é a Bronte / Louise, né? Que é aquela menina que chega ali, ele pega ela ali na livraria, pegando o livro escondido. Desde o primeiro momento que essa menina apareceu, eu falei, cara, essa menina tá escondendo alguma coisa. Ela age muito estranho e tem alguma coisa errada. E aí ela basicamente entrou na série pra fazer a obsessão do Joe, mas também porque ela era ali uma amiga da Beck. E ela se juntou ali com um grupo de amigos dela pra ir atrás do Joe, porque eles achavam que o Joe tinha matado a Beck. Só que a gente demora muito pra entender isso. E até a gente entender, a menina já se envolveu com o Joe, ela já tava ali com um conflito dos sentimentos dela. Foi muito confuso de assistir, assim, porque eu acho que se tivessem desde o início deixado claro que ela tinha um plano contra o Joe e ela fazer tudo até o final, e enganar ele até o final, teria sido muito, muito melhor. Acaba que ela tinha um plano com os amigos dela, ela se apaixonou pelo Joe e tudo deu errado. Eu denominei na minha cabeça que o que ela teve foi uma síndrome de Arlequina, que ela conheceu uma pessoa, descobriu, sabia todos os lados ruins daquela pessoa, ainda assim se apaixonou pela pessoa e achou que a pessoa era certa. Igualzinho a Arlequina se apaixona pelo Coringa, na minha cabeça é exatamente a mesma coisa. Ela começou a acreditar que o Joe era inocente, que ele não tinha feito aquilo. Gente, eu entendo, ele tem aquele magnetismo do serial killer, né? Que faz as pessoas ficarem envolvidas, acreditarem que ele é uma boa pessoa. Gente, ela tinha todos os dados pra saber que ele era horrível. Ela só precisava de uma confissão, sabe? Ela só precisava de uma prova. Ela teve a prova e ainda assim, ai não, eu vou deixar meus amigos e o plano de lado e vou lá ficar com o Joe. Minha filha, deixa de ser maluca. Essa menina, né, que foi a obsessão do Joe nessa temporada, eu entendo o motivo dela ter entrado pra fechar toda a série. Eles quiseram fechar o arco da história do Joe lá com a primeira vítima, a primeira obsessão dele, que foi a Beck. E eu entendo. E eu acho legal esse ponto de ter trazido a história da Beck de volta, porque tinha sido a história que tinha sido mais curta, entre aspas, né? Não tinha se estendido mais. Só que, cara, a menina se perde, a história dela se perde muito, assim. Eu achei meio fraco, assim, no final das contas, a história dessa menina. O Joe caindo totalmente na história dela, no momento ali em que eles têm aquela discussão, que ele vai atrás dela, porque ele acha, né, que o ex-namorado tóxico dela pegou ela e levou ela pra algum lugar, e aí ele invade a casa do cara e tem e, tipo, vai entrar no computador e tem a senha num post-it debaixo da mesa. Sim, a gente sabe depois, foi tudo um plano ali do grupo de amigos, mas assim, o Joe não desconfiou por nenhum segundo. Gente, quem coloca a senha do próprio computador debaixo da mesa? Não existe isso, entende? Não faz o menor sentido. Então, quando eu vi isso, eu falei, ai não, gente, isso tá muito mentiroso. O Joe das outras temporadas era muito mais inteligente. E daí, a partir desse momento, desse plano, né, dos amigos da Bronte e tudo, que eles filmam o Joe, expõem ele no TikTok, começam o exposed do Joe todo, começou a se encaminhar pra o fim da história do Joe. Gente, eu acho que tá bem claro, assim, pelo que eu tô falando, que eu não amei muito essa temporada, né? Mas é porque, pra mim, tiveram muitos furos
nessa história, sabe? O Joe tava sendo extremamente cancelado, aí ele vai, faz um podcast, uma entrevista, mostra a jaula dele, tinha acabado de falar que a Bronte não era nada pra ele ver a mensagem, aí ali na hora ele vai e vira e fala que não, que ela tinha sido importante pra ele sim, que ele gostava dela. Gente, meu Deus, assim, acho que pra mim foi um pior fator de tudo isso, foi porque parece que literalmente emburreceram o Joe. E não, eu não sou a favor de um serial killer, mas é porque o Joe era muito inteligente. O Joe fazia as coisas dele sem ficar deixando rastros, com a chance de alguém vir atrás dele, porque ele estava fazendo isso há anos e ninguém nunca tinha pego ele porque ele não era descuidado. E nessa temporada ele estava extremamente descuidado com tudo por conta de uma paixão que ele teve por uma menina completamente aleatória, que era todo um plano, ai, tudo aí, assim, beleza, ele não tinha como saber, mas, cara, nem pelas outras obsessões do Joe ele foi tão cegamente, assim, sabe? Não existia isso. Não tinha essa coisa. Ele sabia que se ele precisasse fazer alguma coisa, talvez ele faria. Ele não hesitaria. E nessa temporada ele hesitou o tempo todo. Se você só via o Joe hesitando o tempo todo. Ele teve pequenos momentos em que ele ativava o modo ruim dele de novo, mas foi, cara, muito pouco pra uma última temporada. Esse que é o ponto. Eu acho que pra uma última temporada precisava de um Joe muito assim no extremo da loucura dele, sabe? Igual foi na quarta temporada, ele tava assim, com tão louco que ele desassociou, ele tava matando pessoas, ele nem tava percebendo, sabe? Trancou a pobre da Marianne lá por meses e foda-se, sabe? Então, não sei, eu acho que ele se encantou demais. E aí ele vai e faz aquela entrevista, né? Voltando ao assunto, faz aquela entrevista, reverte toda a situação. E nesse ponto, o relacionamento dele com a Kate já tá bem estranho. Ela tá com medo dele por conta das conversas que ele tem. Que ele meio que deixa claro pra ela que ele gosta da sensação de matar pessoas, que pra ele talvez seja prazeroso. E a Kate começa a ficar ali com aquela culpa, com aquela pulga atrás da orelha, vai até a Nádia lá pra liberar a Nádia. Achei que não iam trazer a história da Nádia pra essa quinta temporada, né, porque ela foi presa injustamente. E ela vai lá, Kate, ai, olha, Nádia, eu ajudei a te botar na cadeia, mas assim, você me perdoa? Eu vim aqui te tirar, porque eu não sabia quem era o Joe. Agora que eu tô sabendo. Porque a gente também descobre nesse meio tempo que a Kate não sabia que o Joe tinha matado todo mundo. Ele falou que tinha matado o Reese e mais umas duas pessoas lá, que eu nem lembro agora que ele falou. Mas ela não sabia que ele era o assassino de comuns ricos e foi a Nadia que contou pra ela. Ela não sabia que ele, da Marianne, ela não sabia de nada, ela não sabia de um tanto de coisa. E no final da quarta temporada, nos dar a entender que o Joe tinha contado todo o passado dele pra ela. Eu já achava que não. É só acho que foi um jogo que ali que a produção da série usou um jogo mental na nossa cabeça de falar assim, ai não, nossa, ele se redimiu, ele contou toda a verdade pra ela, mas na verdade ele não tinha contado, ele contou o que era conveniente pra ele. Então a gente vê ali a Kate bolando aquele plano com a Nadia pra pegar o Joe, pra ele ser preso, ela tira o filho do Joe dele, e nesse momento em que ela tira o filho dele, ele passou a temporada inteira falando que tudo era por conta do Harry. Quando ela tira o Harry dele, cara, o Joe não teria pensado 5 minutos. Tudo bem, a Kate é muito poderosa, ele não ia conseguir simplesmente entrar lá e acabar com a vida dela do nada. Mas o Joe das outras temporadas, meu amor, ele teria feito loucuras. Ele teria feito muitas loucuras, muito mais loucuras do que ele fez nessa quinta temporada pra conseguir o filho dele de novo, se era de fato essa motivação dele, sabe? Leva o menino pra Londres, afasta ele do Joe, o Joe fica ali apaziguando a relação da irmã da Kate com o cara lá, que era o ex-marido da outra irmã da Kate, que eles tinham um caso. O Joe fica ali, tipo, apaziguando a situação do casal. Eu achei meio estranho. Mais uma vez, um ponto que eu achei estranho na série. E bom, eu tô falando muitas coisas que eu não gostei da série aqui, mas não tiveram coisas só que eu não gostei, tá? Vamos lá falar sobre algumas coisas que eu achei interessante. Uma coisa que eu gostei foi o Joe ter ficado preso na jaula. Por mais, tipo assim, já que ele tava tão emburrecido, tendo tantos deslizes, que eu achei que era necessário ele ficar lá preso naquela jaula em algum momento e ver que a Nadia estava solta e ver que a Kate estava ali, que sabia de tudo, e principalmente trazer a Marianne pra acabar com a raça do Joe, falar um tanto de verdade na cara dele. Eu amei isso, porque eu esperava que ele soubesse que a Marianne estava viva, que ela tinha conseguido sair ali daquela prisão dele, viver a vida dela e seguir em frente, mas ainda assim teve coragem pra voltar e humilhar ele na cara dele. Eu achei isso sensacional.
Essa cena eu achei muito boa. E emendado nisso, né, quando elas saem ali, que tá tendo toda aquela conversa, a Kate fala, né, pra Marianne e pra Nadia irem embora, porque ela vai ter que acabar com a vida do Joe e tal. Gente, o Joe tirando a chave do braço. Eu fiquei assim, que foi o único momento de, talvez, inteligência do Joe, de pensar em colocar a chave da jaula no braço, mas ao mesmo tempo, assim, como que ele sabia? Se ele tava tão desconexo de tudo que estava acontecendo. Não aconteceu nada de fato antes que fizesse ele pensar que ele fosse precisar disso de fato. Então eu achei meio assim, mas ok, a cena foi bem bizarra, assim, dele tirando a chave do braço e conseguindo sair, indo ali atrás da Kate, né, enfim, os dois têm aquela luta ali, mas aí também, logo depois dessa cena, pra mim veio a maior mentira dessa temporada de todas, que é a Bronte chegando ali pra salvar o Joe, né, a livraria já tá toda em chamas, a Kate já tá desmaiada porque ela levou um tiro, o Joe tá ali quase morrendo também, e a Bronte consegue passar pelas chamas sem se queimar, sem um fiozinho de cabelo, sem chegar, tipo, ofegante ou tossindo ou alguma coisa, sendo que a irmã da Kate tinha colocado fogo justamente no corredor que dava acesso ao porão. Então, assim, aquele pedaço, por mais que tivesse um caminhozinho que você conseguisse passar, você ainda, possivelmente, você ia se queimar, você ia ficar, tipo, sabe, com aquela cara de poeira, de suor, assim, porque ia estar extremamente quente, ou correndo o risco de se queimar por alguma coisa, sabe, esbarrar em alguma coisa, se machucar. Ela simplesmente chega, vê que a livraria tá pegando fogo, entra normalmente, consegue descer a escada sem o fogo encostar nela, vê que a Kate tá lá, salva o Joe, larga a Kate lá, e, gente, ainda a Kate sobreviveu. Eu fiquei assim, que? Como que a Kate sobreviveu àquele incêndio e um tiro? E ainda ficou com só uma marca de queimadura, assim, tipo, no ombro, no braço. Enfim, mas pra mim, a maior mentira de todas foi a Bronte conseguir entrar, tirar o Joe, que tava, assim, todo capenga, sozinha, naquele tamaninho, conseguiu tirar o Joe sozinha no fogo, e os dois saíram sem se queimar. Não faz o menor sentido, gente. Desculpa, achei extremamente mentiroso. Ah, é ficção, é só uma série. Eu sei, gente, mas assim, tudo que a gente vê que tem incêndio, a pessoa sai, sabe? Eles não saíram nem ofegante, assim, de tipo, caraca, tá um puta incêndio aqui e tal, tá difícil de sair. Não, não teve nada disso. Tipo, tudo que a gente aprendeu sobre incêndios em filmes e séries e novelas e enfim, sabe? Parece que não foi aplicado ali. Parecia que era uma brincadeira com a nossa cara. Agora, mais uma coisa que eu gostei, né? Já que eu falei agora que foi a que eu mais detestei, que eu achei mais mentirosa. Uma coisa que eu gostei foi do último episódio. Depois que a Bronte salva o Joe ali do fogo, né? Apesar de ser uma cena muito mentirosa, que eles vão embora ali. Tem aquela cena de que parece que vai ficar tudo bem. Que ela vai ficar do lado dele, apesar da gente saber que ela, no finalzinho ali do penúltimo episódio, ela fala que ela ia ter que resolver aquilo. Então a gente já sabe que possivelmente ela que vai ser a pessoa que vai dar um fim no Joe. Mas você vê ali, um casal feliz, passeando pela estrada, fugindo juntos. E esse episódio em si, eu gostei da construção do episódio. Por quê? Porque ele tava muito diferente, obviamente, do resto toda a temporada, porque ele tá se passando ali num outro lugar, né? O ambiente é diferente, então já passa um ar mais diferente pra gente ficar assistindo. Mas eu gostei porque parecia um início de um filme de terror. E eu não sou de filme de terror. Mas sabe um filme de terror que, tipo assim, não aqueles terror com monstro, nada assim. Mas eu falo terror no sentido de ter ali duas pessoas e uma daquelas pessoas ser completamente louca, com altas chances de matar a outra, sabe? Que seria tipo, o Joe seria o perseguidor com a vítima dele, sabe? Ele tá fugindo com a vítima dele. Então eu achei esse episódio bem interessante a maneira que ele foi construído, assim, porque a Bronte estava pronta pra atacar o Joe a qualquer momento, mas ela é meio lerda também. O Joe achando que tava tudo certo, fazendo planos pra eles fugirem e tal, pra ficar tudo bem. Pra mim, a cena, a partir do momento em que eles estão lá, né, juntos, e ela aponta a arma pra ele, a partir desse momento foi o momento que eu mais gostei da série. Que foi ela confrontar ele ali, ele perceber que, tipo assim, me lasquei, e começar essa caçada, que é justamente, esse é o ponto específico do filme de terror que eu tô falando. Essa caçada, tipo, essa coisa de ela falar pra ele ali,
apontar a arma pra ele fazer o que ela queria, que era, tipo, tirar o que ele tinha escrito no livro da Beck. Eu achei meio nada a ver, mas ok. A motivação dela era a Beck, e aí você fala, tudo bem, passa esse pano. Mas a partir do momento que ele avança nela, que a gente vê o Joe das outras temporadas, que era assim, sangue frio, sabe? Que era só, tipo, sentando o cacete em mulher, gente, isso é horroroso, né? Eu não gosto disso, tá? Não sou a favor disso. Mas é porque o personagem foi apresentado pra gente assim. Então a gente espera que ele haja dessa maneira. Entende? Por mais que a gente não goste, por mais que a gente não concorde, eu acho ridículo, acho absurdo, tá? É absurdo. Não façam isso, não aceitem ficar com caras que agridam vocês, meninas. E homens, não façam isso. Só que é o personagem, pra série, ele é esse personagem, que ele não tem um gênero favorito pra matar, ele não tem nada, ele gosta de matar pessoas, gosta de, sabe, sentar o cacete até a pessoa ir de base. Então, esse momento dessa caçada dele pra ela, que ela consegue, tipo, ela toma um tiro, ela consegue fugir, liga pra emergência, ele sai correndo atrás dela, tá de noite, tá chovendo, todo esse ambiente, eu achei muito legal, eu achei ótimo, pra mim foi o ápice da série, foi esse momento, essa cena específica do último episódio, dessa caçada deles ali, até que ela consegue, né, atirar ele, a polícia pega ele e ele vai preso. Eu gostei muito dessa parte desse episódio. Esse último episódio, pra mim, eu assisti e falei, caraca, que delícia assistir um episódio bom nessa temporada, porque até então eu tava achando tudo meio nada demais, assim, sabe? Então foi bom ter pelo menos o último episódio, no meu ponto de vista, obviamente, que foi um pouco diferente. Trouxe de volta aquele lado horroroso do Joe pra ele ser pego, sabe? E aí a gente termina com o Joe sendo preso, acontece o julgamento dele. Eu queria muito que tivesse tido uma cena mostrando o julgamento dele, porque eu queria ver a cara do Joe escutando as acusações de tudo que, né, que tinha, que foi provado e tal, porque ele era muito dissimulado, ele conseguia te convencer de que ele não era assim, que ele tinha uma boa motivação pra fazer aquilo. Então eu queria ver se ele ia só, tipo, se ele só se rendeu, tipo, ok, eu sou o culpado mesmo, fazer o quê? Ou se ele tentou se defender, sabe? Eu queria que tivesse tido essa cena, eu acho que teria sido interessante, teria agregado bastante pra essa série, que teve uma última temporada bem mais fraca do que as temporadas anteriores. E uma coisa que eu fiquei sem entender muito, mas ok, também não tem muito o que a gente fazer, é que o Joe não recebeu uma pena de morte. Gente, ele matou um tanto de gente. Ele não recebeu pena de morte, ele só recebeu 1 milhão de perpétuas e ok, vai morrer na cadeia, mas ele não teve pena de morte. Eu gostei do final dos personagens, apesar de achar meio mentiroso a Kate ter se salvado, acho legal ela ter seguido com a vida dela, acho legal a Bronte / Louise ter seguido com a vida dela também, a Marianne, a Nadia, eu acho legal isso ter acontecido. Nesse ponto, o final dos personagens foi tipo, ok, assim, não foi nada demais, mas foi meio que o esperado, sabe? Enfim, nada de muito surpreendente aconteceu. E por último, eu quero falar sobre a última cena, que o Joe tá preso ali, né? Tem aquele momento que ele tá lendo, e aí ele fica meio assim, tipo, não tem o que fazer, e ele recebe uma carta de fã. E eu achei essa cena interessante porque existem, gente, muitas pessoas, muitas mulheres, que são apaixonadas por serial killers, e elas acham que eles são inocentes, que eles, mas é porque ele é lindo, então eu eu deixaria ele fazer qualquer tortura comigo, sabe? Existe isso muito real. E eu tô falando isso, eu já vi vários documentários, eu gosto desse tema sobre serial killers porque eu fico impressionada como a cabeça dessas pessoas funciona, como elas conseguem ser cruéis, e como tem muitas pessoas também que são muito ingênuas e caem no papo de qualquer pessoa. Então eu já assisti algumas séries, já assisti documentários, e achei legal eles trazerem isso pra série de Joe, porque querendo ou não, o Joe é um serial killer, que ficou famoso, né, na série. E assim como outros na vida real, também foram presos e recebiam cartas de amor, cartas se declarando, e até hoje, né, a gente sabe que tem pessoas presas, tem até um cara famoso, que é um cara todo tatuado, assim, que tá preso também, que ele é um serial killer e que tem um tanto de mulher que é apaixonada pelo cara na internet. Então eu achei legal eles colocarem isso na série, apesar de ser extremamente perturbador e falar, meu Deus, o que essas pessoas têm na cabeça, né, de ser apaixonada por um serial killer, mas achei interessante porque é o momento que traz um pouco da realidade,
pra série, sabe? De que isso realmente, se o Joe existisse de verdade, isso realmente poderia acontecer. Então eu achei muito interessante eles terminarem assim, com aquela coisa de, ele era um escroto, ele matou um tanto de gente, mas assim, ele ainda teria várias você pra poder perseguir, porque ainda assim muitas pessoas se interessaram por ele. Enfim, no geral, gente, acho que ficou bem claro que não foi a minha temporada favorita de Yu. Eu ainda gosto muito da segunda e da terceira temporada, que são as temporadas da Love. Eu gosto muito da personagem dela. Ela é muito louca, mas eu gosto muito da personagem dela. Porque eu realmente não curti muito a Kate. Eu sempre achei ela meio sonsa. E aí nessa temporada parece que ficou uma forçação pra ela ser, tipo, a heroína de tudo, sabe? Sendo que ela não tinha essa força. A personagem não tinha muito isso, sabe? Pelo menos é o que eu acho. Como eu falei, tiveram muitas mentiras, assim, na série. Muitas, assim. Não que nas outras temporadas não tenha, mas é que essa ficou tão descarado, assim, umas coisas muito mal feitas para que o Joe fosse pego ali num deslize. Mas eu acho que o que mais me incomodou, no final das contas, foi o fato de parecer que não fazia um link com a quarta temporada. Não fazia sentido, sabe? Parecia que a série poderia ter acabado na quarta temporada. Eu, honestamente, acho que poderia ter acabado na quarta temporada. O final teria sido bom. O Joe tava livre, mas assim, era ele, sabe? Ainda era o Joe. E nessa quinta temporada, não sei, foi criado um Joe meio frouxo, assim, com muitos erros bobos que ele jamais cometeria em outras temporadas, sabe? O que me impressionou foi assim, na quarta temporada que ele tava desassociando, ele teve muito mais cuidado e ele não foi pego por matar todas as pessoas, mesmo tendo matado as pessoas quando ele estava desassociado, assim, quando ele não sabia o que ele estava fazendo, ele teve muito mais cuidado e não foi pego. E nessa que ele quase nem cometeu crime nenhum, ele, tipo assim, um deslize bobo, sabe? Alguém conseguiu gravar e expor ele. Não sei, eu achei meio fraco. No final das contas, eu achei uma temporada fraca pra ser uma última temporada. É uma pena, porque é uma série muito boa. Eu gosto demais do ator que interpreta o Joe. Eu sou muito fã de Gossip Girl. E então, ali pra mim, eu sempre falo que ele o Joe é uma extensão do Dan, porque o Dan era meio obcecado, assim, também em Gossip Girl. Pra quem já assistiu sabe do que eu tô falando. Mas eu gosto muito do ator. Então eu esperava que tivesse um final digno de tudo que o Joe foi em todas as outras temporadas, sabe? Tudo que a série fez muita gente ficar obcecada em assistir uma série de serial killer. Que tem um nível de aceitação que muitas vezes não é muito alto, né? Porque, pô, é um assunto muito delicado. Enfim, mas o ator é tão bom e o personagem era tão interessante, cheio de camadas e complexo e muito diferente, assim, de tudo que a gente estava acostumado a assistir. E ele tinha atitudes tão absurdas que você falava, cara, não é possível que a pessoa seja assim. E aí eles, na última temporada, meio que fazerem com que essa personalidade toda que o Joe tinha e meio que por água abaixo, eu acho meio bosta, sabe? No final das contas, eu fiquei triste o personagem, no geral, da série, não teve uma última temporada boa, digna do que ele apresentou nas últimas. Então, enfim, eu realmente acho uma pena. Uma pena ter acabado desse jeito. É isso, essas são as minhas opiniões. Se você já assistiu a quinta temporada, comenta aqui pra mim saber o que você achou, se você gostou, se você não gostou, se você concorda com alguma coisa que eu falei ou não. Vamos discutir aqui embaixo nos comentários. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.